E aí galera, vamos lá. Essa é a segunda vez que eu tô gravando. Já tinha 40 minutos de vídeo. Só que aí deu uma bugada legal aqui. Então vamos lá, eu vou tentar ser bem breve. Até porque eu tô bem cansado. Já é 2 horas da manhã. Daqui a pouco dá 3 horas da manhã. Eu acho que a gente ainda leva mais uns 20, 30 minutos para poder fazer isso, tá? Então vamos lá. Sem muita delonga, nós já fizemos o banco de dados e aí a gente vai fazer agora o processo de construção da página. Lembrando, vamos fazer isso da forma mais simples. Eu não vou trabalhar com CSS nem HTML, pelo menos não a princípio. Posso até fazer lá na frente, mas até então a minha ideia é só fazer os formulários seco, nu e cru e funcional, fazer o negócio funcionar e de uma forma bem simples, tá? E de um método que seja bem prático. Só para poder acrescentar, eu já criei aqui 3 arquivos, tá? Aqui criei uma pasta portfólio 5 e criei 4 arquivos: o conexão.php, o index, o checar e o menu, né? Na verdade, como eu falei, eu já tinha gravado a aula e deu pau, então aproveitei os arquivos aqui já, só fiz apagar o conteúdo todo. Vamos lá. O que eu ia falar? Eu estava dando uma olhada hoje à tarde. O Lucas tinha falado alguma coisa a respeito. O Daniel parece que trabalha também com... Não tenho certeza se o Daniel trabalha com isso ou se ele trabalha com WordPress. Mas o Lucas estava me falando e aí eu, por curiosidade, dei uma olhada naquele Bootstrap, né? Eu tenho um pouco de resistência com o framework. Então eu não sempre que eu vejo alguma coisa a respeito de framework, eu dou para trás. Eu não sou muito fã de framework, mas esse eu achei bacana, né? Porque na verdade ele é só o CSS, o JavaScript e ele tem o CSS e o JavaScript. Eu baixei ele aqui, deixa eu ver aqui rapidinho, só para não falar besteira. Não, esse aqui foi outra coisa que eu baixei também, que eu estava testando aqui, Bootstrap. Ele vem aqui com algumas fontes e vem com o CSS e o JavaScript. Aí no site dele ele vai te dando um conjunto de códigos para que ainda está para você montar a sua página. Então assim, talvez eu incorpore isso aqui para aproveitar. Eu achei legal, não é ruim como eu pensava. Minha visão mais terrível mesmo era o Dreamweaver, que suja o código pra caramba e tal. Mas esse eu achei legal porque na verdade ele é uma biblioteca. Parece com o jQuery, ele é uma biblioteca e aí você vai pegando alguns elementos prontos que ele já tem lá. A parte de layout já está toda construída, então só faz incorporar mesmo. Você vai verdadeiro copia e cola dentro da sua página, certo? Isso aqui da conexão você vai ver detalhado lá na aula 1, no vídeo 1. Tem um vídeo, o vídeo 1. Esse aqui não, esse foi o que eu acabei de upar, que é a parte do banco de dados. Anterior a esse aqui, anterior a esse vídeo da consulta. Eu deixei aqui a descrição no vídeo. Eu tinha postado ele no Mega, algumas pessoas baixaram no Mega, mas aí eu coloquei aqui por todas as questões que eu já havia explicado. Tá, então eu não vou explicar muito aqui a respeito disso não. Pode dar uma olhada lá, o material tá disponível online. Naquele ali então tá tranquilo, tá fácil. Deixa eu ver, eu acho que aqui, ó, esse é o arquivo 3, ó. Criar conexão com o banco de dados e inserir, tá? Esse aqui já fala, tá? Então, deixa eu ver aqui o nome do banco de dados. O nome do nosso banco de dados é o controle de entrega, né? A gente já foi apresentado a ele.
Isso aqui também já foi explicado, isso que eu vou fazer agora. Eu poderia ter copiado e colado, né? Beleza. Tá bom. O que a gente vai fazer agora é a estrutura de login, né? Então tá. Inicialmente a gente vai usar aqui o HTML, aproveitando todo o poder que o Sublime já tem aí pra gente. Eu só vou naquele vídeo também, aquele vídeo 3 daquela aula que eu fiz, ele já explica essa questão do form e dos métodos post e get, tá? Input text login. Que a gente vai usar aqui. Aqui não vai ser text, né? Vai ser isso aqui. E também tem mais um cara aqui. Vou colocar um barra br. E aqui eu vou colocar ele direto, que é só o submit. Isso aqui não é o texto que aparece nele, tá? Isso aqui é o... Aqui foi o que a gente fez da outra vez. Portfólio 5. Olha só, ele já traz a senha porque eu estou sempre usando esses mesmos nomes de elemento, então ele acaba aproveitando, tá? Se eu mudar aqui, provavelmente vai sumir lá. Certo? Então o formulário está criado. Que esse formulário, qual a importância dele? Como a gente está vendo aqui de forma bem simples, ele vai ser responsável por fazer a gente entrar na área restrita da página. Tá legal? A gente vai entrar na página restrita do site. Para isso, a gente vai usar o método post para poder enviar essa informação para buscar essa informação no banco de dados, tá beleza? Action beleza, então vamos lá. Ele vai pegar essa informação aqui de login e senha de senha. Ele vai pegar isso aqui. Poderia colocar até o usuário, né? Vamos deixar login e senha mesmo. Ele vai pegar essa informação e vai jogar para uma página em que eu quero checar se esses dados, primeiro, se eles existem no banco de dados, depois iniciar uma sessão. Tá ok? Então, vamos lá. Ela está sem título, né? Tá aparecendo no caminho do arquivo. Eu vou botar aqui portfólio 2017. Ok. Vamos lá, 2017.2, né? Ok, vamos lá. Já temos aí o arquivo de login. Vamos para o arquivo de checar, tá bom? Nós já fizemos a conexão. No index a gente não vai precisar de conexão, não é? Ele praticamente se resume nisso aqui. Vai ter acho que mais um códigozinho só aqui que eu vou explicar, eu vou colocar na hora que eu for explicar, porque se eu fizer agora, para quem não sabe nada, vai acabar que vai embolar bastante o juízo, tá certo? Eu vou colocar aqui.
Beleza, eu já fiz a conexão. A gente também viu a respeito disso que eu vou falar agora, que é né? Que é o Recurrency, que a gente já viu, né? A gente já sabe para que ele serve. Ele incorpora, né, o conteúdo da página que eu colocar aqui dentro dessa página que a gente está trabalhando, dentro desse arquivo. Ou seja, eu estou colocando toda a informação de conexão aqui em Recurrency, ou aqui em checar através do Recurrency, ok? Então todo aquele conteúdo de dados para logar está aqui, inclusive localhost, root, controle de entrega. Vamos fazer aqui eu gosto de fazer isso aqui, que aí ele já valida. Você pode até fazer aqui, ó. Se ele ficar em branco tá ok. Só para testar se está dando tudo, mais uma vez está dando tudo ok. Eu vou botar uma senha aqui, vou dar um R, ele vai dar uma mensagem de erro, ok? Ou seja, esse código tá ok. Então vamos para a segunda parte. Eu incorporei aquele código que a gente já verificou que está ok aqui, e agora eu vou iniciar uma sessão. Eu vou abrir uma sessão dentro do servidor, certo? O que é que o Session Start ele faz? Ele ou abre uma sessão, né? Ou se ele já tem uma sessão aberta, ele dá continuidade a essa sessão, certo? Então vamos lá, vamos adiantar o máximo possível, até porque como é vídeo, você pode pausar depois ele e dar uma olhada. Dá uma olhada devagarzinho depois, né? Tá, eu vou criar duas variáveis para poder atribuir os valores que vão vir do método post. Para poder ficar mais simples, por convenção, para ficar mais prático, eu vou usar o mesmo nome dos objetos, certo? Isso só para poder só para ficar fácil, até para a gente se orientar, fica mais legal, fica mais fácil, tá ok? Então, login, opa, e vou colocar aqui embaixo senha. Ela, o que é que você está fazendo? Então vamos lá. Estou pegando a informação que está vindo lá do formulário com o método post que eu estou enviando isso aqui e esse cara está recebendo, certo? Estou enviando isso aqui por isso aqui e ele está recebendo aqui essa informação. Para eu poder trabalhar com isso aqui, eu estou guardando ele em variáveis. Então eu estou guardando o campo de login aqui e o campo de senha aqui. Deixa eu só fazer uma coisa. Tá, password, tá ok, tá certinho. Estou guardando ele aqui para eu poder trabalhar, certo? Beleza. Bom, já tenho os dados que eu quero, que é que eu vou fazer para poder manipular aqui no PHP. Vou fazer a minha consulta, né? Vou fazer minha consulta, vou ver se está tudo ok. Eu posso fazer uma, como eu coloquei outro como cons, eu vou colocar aqui como result mesmo, que era o que eu acho que até que eu estava usando no outro. E eu vou dizer que result vai ser igual a essa query que eu vou fazer aqui. Que query eu vou fazer aqui? Beleza. Vamos lá. No banco de dados a gente criou a tabela usuário. Da outra vez que a gente fez que eu fiz uma página para o último portfólio junto com o Francisco, ele pediu que eu acrescentasse, cada um dividir suas tarefas. Ele fez
aquela parte chata pra caramba de esqueci agora o nome, fugiu da mente. Enfim, e eu fiquei com a parte de fazer o sistema. Eu sempre dou preferência a fazer parte do sistema. Então ele pediu que eu fizesse uma parte de usuários, que foi aquela tabela solitária, até solitária, que está lá no banco de dados, né? Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou usar aquela tabela para poder fazer login aqui, ok? Vamos lá. Eu vou fazer assim para poder ficar mais legalzinho, né? Deixa eu ver como é o nome da tabela aqui, porque às vezes eu escrevo aqui usuários com no plural. Usuários no plural. Não, tudo minúsculo. Eu vou escrever o código e depois eu explico, tá? Não vou dar para explicar. Selecione tudo que tiver na tabela usuários que atendam a esses critérios. Que critérios? Eu quero todos que tenham. Deixa eu abrir aqui para eu poder ver o nome dos campos. Campo usuário. Todos que o campo usuário no singular, né? Usuário no singular. Todos os que o campo usuário seja igual a nossa variável usuário, tá? Nossa variável login. Ok? E que também aqui está como senha. E que também ele tem que obedecer esses dois critérios ao mesmo tempo. E que a senha seja igual à minha variável senha. Para não embolar o juízo. Vamos lembrar que variável dentro de PHP ela é declarada aqui e trabalhada com esse dólar no início. Então eu estou dizendo o seguinte: selecione na tabela usuários para ficar bonitinho. Na tabela usuários, quando o usuário for igual. Tá de sacanagem com a minha cara que eu tô falando sozinho. Ah, tá gravando. Eu pensei que não tava gravando. Já tô tão cansado que eu pensei que não tava gravando. Quando o meu usuário for igual ao valor da minha tabela usuários, o valor da minha variável usuário, ok? E a senha seja igual ao da minha variável senha. Então vamos só refazer a ponte. Eu peguei essa variável, informei pelo formulário, atribuí essas duas variáveis e estou usando elas para poder fazer pesquisa agora no banco de dados. Beleza? Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Só para frisar, existem outros métodos de fazer o que a gente está fazendo aqui. Eu estou fazendo da forma tentando fazer de uma forma bem simples, bem prática e bem rápida, tá? Para todo mundo poder acompanhar e seguir aí com bastante tranquilidade. O que é que vai acontecer? Nosso campo usuário lá, ele é um campo único, ele é um campo é um index e ele só pode ter um nome de usuário. Então eu posso ter até 10 pessoas com a mesma senha, mas são 10 pessoas com 10 usuários diferentes, né? Cada um com um usuário diferente. Eu não consigo cadastrar lá dois Bielan. Eu tenho que cadastrar um Bielan e um Bielan 01, mas não um Bielan, mas não dois Bielans, ok? Eu não posso cadastrar lá dois Unopar, só posso cadastrar um. Então, quando eu fizer essa consulta,
ele vai pegar, se tudo correr bem, se eu especificar um usuário e uma senha válida, ele vai trazer para mim apenas um usuário, ok? Caso eu informe o usuário certo e a senha errada, ou o inverso, ele vai me retornar vazio, ok? Ok. E aí o que eu quero fazer? Se der 1, que é a quantidade de resultados que eu quero, que eu espero que apareça, então ele vai permitir entrar na área de segurança do site, da página, né? Se ele der 0, né? Então ele não vai poder entrar, e aí a gente retorna tudo, volta tudo e apaga tudo. Tá bom? Vamos lá. Se mysqli underline num underline house, o que é que isso aqui faz? Isso aqui conta quantas linhas de resultado. Por exemplo, eu vou abrir aqui usuários. Já está aberto. Ele deu aqui 2 linhas de resultado, tá vendo? Uma linha com toda essa informação e outra linha com toda essa informação. Então, são 2 linhas, né? Então, isso aqui vai dizer para mim não essa informação, mas dizer o número de linhas que ele retornou. Por quê? Porque aqui eu vou colocar aqui, ó, result. Quem é result? Result é o resultado dessa pergunta que eu fiz no servidor aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui que está com um espaço a mais, fica feio. É o resultado dessa pergunta que eu fiz aqui. Eu fiz essa pergunta ao banco de dados, o banco de dados me retornou. E aí ele está contando. Então, se o resultado for igual a 1, deu tudo certo, está tudo legal. Então, eu vou iniciar uma sessão, tudo maiúsculo, né? E vou chamar essa sessão de de usuário, e o valor dessa sessão vai ser igual ao meu login, ok? E vou fazer mais uma dentro dessa sessão. Também vai ter a senha, que eu vou chamar de senha. Cadê o dado, meu Deus? Que eu vou chamar de senha. Beleza? Aí, certo. Ele vai criar aqui essa sessão. E depois que ele criar essa sessão, o que é que ele vai fazer? Ele vai mudar de página. Qual a página que eu quero que ele vá? Eu quero que ele vá para o menu. Então eu venho aqui, ó, coloco o header e coloco qual a seção que eu quero que ele vá. Ele vai para o location, certo? 2 pontos, menu.php. Deu tudo certo, vai para o location menu.php, certo? Se deu errado, eu vou copiar isso aqui, ó. Vou colocar logo aqui. Eu vou escrever um 17, certo? O que é que o 17 faz? O 17 ele destrói uma variável, né? Então, qual a variável que eu quero destruir? Eu quero destruir essa variável aqui que foi criada no servidor. O que a gente fez foi criar variáveis dentro do servidor. Então, eu vou destruir essa variável aqui. Não deu certo, eu quero destruir ela. E vou destruir, qual outra variável que eu vou destruir? Vou destruir a variável do servidor chamada senha. O que mais que eu vou fazer? Como a gente está na página de checar, eu quero que ele volte para o index. Ok? Beleza. Show de bola.
Deixa eu ver, ponto vírgula, ponto vírgula, ponto vírgula, pá, 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 pá. Ok. Então vamos lá. Vamos ver se isso aqui já está funcionando, se está dando tudo certo ou se vai dar algum tipo de erro. Vamos lá para o index e vamos colocar primeiro uma senha que não confere, tá? Vou colocar aqui uma loucura e vou enviar. Nunca. Linha 9, deu algum problema. Então, pessoal, ontem eu estava gravando, mas eu estava bem cansado realmente, e aí deu aquele erro. Eu ainda fiquei insistindo por alguns minutos aqui, mas eu falei, ó, estou muito cansado, eu vou ter que acordar cedo amanhã para fisioterapia, então eu acabei não estava achando, vou dormir. Amanhã eu vejo isso. Eu cheguei agora da fisioterapia, tomei um banho, quando bati o olho tá aqui os erros. Fiz a edição rapidinho. Ontem eu parei, já era mais de 3 horas, porque fiquei procurando o erro e não estava conseguindo achar, realmente estava muito cansado. E acontece muito isso, e às vezes, é até uma dica aí, às vezes você não acha o erro, está na sua cara, você não vê, vai, descansa, se distrai um pouco e depois volta, e com certeza você vai achar, e vai achar muito rápido o erro, aquilo que você não estava achando, tá? Então tá aqui, eu estava com um erro aqui, que foi o erro na linha 9, né? Eu vou corrigir aqui, né? Ele aqui já deve me dar a mensagem certa. Eu vou dar um atualizar, ele já me levou aqui para o menu, que foi o que a gente tinha feito aqui, tá bom? Beleza. Para não ficar muito vazio, eu vou colocar aqui só um olá. Vou colocar aqui só um olá para não ficar muito vazio, tá? Só que aí tem o seguinte, nós criamos o olá e tal aqui, mas olha que interessante. Eu vou abrir com outro navegador só para a gente poder testar. Como essa página ainda não foi instalada, a gente não colocou segurança ainda nessa página, né? Essa página ela pode ser acessada mesmo sem senha. A gente sabe que se a gente entrar com outro navegador, a gente consegue entrar em outra seção, fazer uma outra seção, mas ela não tem segurança alguma, né? Não tem segurança alguma. Qualquer pessoa poderia digitar lá, porque não tem nada que confirme se essa senha está ok, se esse usuário está ok, se ele está logado ou não, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai trazer aquela seção de lá para o menu, né? Lembra que a gente falou, deixa eu colocar o código básico aqui do HTML logo. Lembra que a gente falou que o Session ele abre uma seção nova se você não tiver uma seção no servidor, ou dá segmento a uma seção, ou ele continua com uma seção. Então o que ele está fazendo agora, o que a gente vai fazer agora é dar um segmento a uma seção, né? Tá bem cansado ontem, bem cansado mesmo. Então aqui, eu vou trazer aquela seção que a gente iniciou lá. A gente criou duas variáveis dentro do servidor com o nome de usuário e o nome de senha, né? E agora eu vou continuar aquela sessão. Opa. Isso, session start, sem ordem. Então, eu vou dar o segmento a essa sessão. Beleza, então eu trouxe aquela sessão de lá para cá. Agora o que eu quero ver? Eu quero ver se existe essa variável dentro da sessão. Se existe, vou fazer o seguinte, trouxe a sessão, como essa página é uma página que requer segurança, eu vou fazer o seguinte, vou fazer a página perguntar ao servidor se existe uma sessão válida dentro do servidor. Se houver, a gente continua. Se não houver, aí a gente retorna para a página index. E só por segurança a gente destrói de novo, tenta destruir a seção que a gente gostaria que tivesse lá, tá? Então fica assim, ó. Vai ser um condicional simples, né? E aí eu vou perguntar para ele o seguinte, olha. Vamos lá. Eu vou abrir a condicional e vou abrir aqui mais um parêntese.
só para poder fazer isso aqui, ó. Eu vou negar. O set ele vai perguntar se existe essa variável, se essa variável existe, né? Que variável eu estou perguntando se existe? Eu estou perguntando se existe a variável nome, o usuário, né? A gente colocou, foi usuário, né? Usuário. Bom, se... Opa, aqui não. Esse aqui que é o dos 7. Tá, esse é o dos 7. Eu vou escrever aqui o código rapidinho e aí eu já explico, tá? Eu vou copiar isso aqui tudo só para poder a gente ganhar um tempo. Só para a gente não perder muito tempo, eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui logo. Session 100. Né? Isso aí que a gente colocou, isso que a gente colocou. Tá? Tá. O que a gente quer fazer? Tá. Vou ler aqui primeiro para vocês e aí eu explico o que a gente vai fazer. Esquece por enquanto essa exclamação. Se existe existe uma variável usuário nessa seção que a gente abriu? Sim. Existe variável senha? Sim. Se acontecer, é para ele logar tudo, correto? Aí o que é que eu vou fazer, né? Eu vou fazer uma estratégia, eu vou botar uma negação, ou seja, não existe a variável usuário. Se não existir, se ele não for igual a verdadeiro, ou seja, eu estou negando esse usuário. Se existe, vai passar a não existir, né? Não existe igual a verdadeiro e não existe a senha igual a verdadeiro. Se tiver essa negação, então o que eu vou fazer? Eu vou destruir a seção e vou voltar para o index, né? Para eu não precisar fazer um eco grande, eu vou fazer só isso aí. E aí ele volta para o índice. Vamos lá. Um set. Vou copiar aqui para poder a gente ganhar um pouquinho de tempo. Para não ficar muito longo. Né? Um set esse cara e um set esse cara também. Ou seja, destrua a seção. Olha. Destrua essa seção também. Depois que você destruir a seção, o que você vai fazer? Vai para o location index.php. Beleza? Esse continua não tem uma negação. Então vamos lá. Vamos ler de novo. Se não houver um usuário senha e não houver um usuário, se não houver uma variável usuário e não houver uma variável senha no servidor, então, se não houver, porque eu estou negando aqui com exclamação, né? A exclamação é uma negação. Se não houver, o que eu vou fazer? Eu vou destruir a variável senha, vou destruir a variável usuário e a variável senha e vou voltar para o menu, correto? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é aqui no menu dentro do Internet Explorer. Vamos bater. Opa. Atualizar. Olha só. Ele já deu. Ele já não apareceu, mas eu não coloquei mais mensagem. Eu tirei o olá, né? Deixa eu colocar aqui. Certinho. Então vamos lá. Ele apareceu, não era para aparecer. Deixa eu colocar aqui logo no. Não deveria precisar disso, mas
Eu vou vir aqui no index rapidinho e vou trazer essa seção só para eu poder apagar ela, tá? Eu vou vir aqui, vou colocar ela logo aqui só para poder eu apagar, deletar essa seção e aí ver se é isso mesmo. Interrogação, PHP. Vai parecer que não, mas pensa numa coisa boba, mas que você cansa de você fazer. Acabou que eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo. Tá. Eu vou vir aqui para o index só para ele poder destruir essa seção, só para eu ver se, beleza, destruiu a seção. Eu vou tentar ir para o menu agora. Vamos ver se ele vai. Ele está indo, não deveria. Deixa eu ver se o código está certinho aqui. Eu trouxe a seção start, quer dizer, trouxe a seção de lá para cá. Se usuário, deixa eu ver se eu escrevi certo, tá? Usuário no singular. Ah, tá. É nome, né? Nome, aqui não é usuário, aqui é nome e aqui é nome, tá? Tá bom, vamos ver aqui. Mesmo assim ele ainda não está indo, então nome foi igual ao verdadeiro. Tá aqui igual ao verdadeiro, ou seja, se for falso. E se a negação da senha for igual a true, então tá aqui, ó, location index.php. Então vamos lá. Ok, não tinha, porque a gente já tinha destruído, então ele não foi. Vamos ver aqui no Internet Explorer. Vamos lá, ele voltou para o index, tá vendo? Porque não existe seção ativa. Então eu preciso aqui informar uma senha correta para ele permitir que eu vá. Eu vou salvar essa senha. Porcaria. Para que ele vá para o menu, certo? Se eu voltar aqui no index, eu não preciso escrever, e tentar agora voltar no menu, ele não vai permitir, ele volta para o index. Por quê? Porque olha o que eu escrevi aqui naquele momento. Eu trouxe a seção para a página index e destruí ela. Tá vendo? Eu destruí ela, foi isso que eu fiz. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso deixar dessa forma, é funcional, ou eu posso colocar para aqui, ó, no menu. Quando eu fizer, olha só, vamos botar aqui, ó. Olá, opa, tem que colocar olá. Eu tenho que aprender a manipular bem esse cara, porque ele tá um recurso legal, mas tem esses detalhezinhos aí que eu tenho que entender direitinho. Olá, eco session, tá certo, de baixo, session, a gente colocou aqui nome, ok. É que eu vou botar um ponto e vírgula, não preciso, mas por convenção eu vou colocar, tá? Enviar. Opa, linha 18, PHP session, não, deixa eu tirar aqui a exclamação e ver se ele vai direto. Echo
Session. Não. Vamos lá. Olá, Unopá. Ou seja, estou colocando aqui o nome da pessoa. Olá, Unopá. Que foi o nome do usuário que logou, né? Então ele está dando um olá aqui. Eu vou botar aqui um BR. BR aqui. Sempre BR. E vou colocar aqui um botão também, né? Input. Tipo... Não precisa ser um botão, né? Pode ser um link. Fica mais simples. Botar um link. Index.php. E aqui eu boto aqui sair. Opa! Sair. Ok? Só isso. Vamos atualizar aqui. Pronto. Então o que é que eu fiz? Olá, Unopá, e coloquei aqui um botão de sair. Certo? O que é que acontece? Se eu clicar aqui em sair, ele vai para o index. Quando chega no index, eu estou trazendo aquela seção que a gente abriu e estou destruindo ela logo em seguida. Então se eu tentar voltar aqui, ó, ele não vai permitir, ele vai ficar, ó, me trazendo de volta para o index. Por quê? Porque a seção foi destruída. E quando a seção foi destruída, ele fez essa validação aqui. Aí vamos para a seguinte questão. Existem vários métodos de você fazer isso, tá? Eu vou explicar o método que eu vou explicar esse método para você fazer em várias páginas, por exemplo. Como eu costumo fazer para esses trabalhos da Unopá, porque é uma forma mais simples. Deixa eu pegar aqui o Paint só para explicar. Como é que eu costumo fazer para os trabalhos da Unopá? Eu tenho aqui a minha página em PHP toda pronta, PHP HTML, certo? E faço aqui o meu menu, né, com os meus botões. Faço vários botões aqui, vou colocar aqui 2 só para poder fingir que são só mostrando esse esquema, né? Faço aqui os menus. E aí o que é que eu faço? Eu crio uma área aqui, ó, faço um include aqui com o conteúdo. Faço um include com o conteúdo. O que que acontece? Eu crio uma target aqui. Para enviar para mim o conteúdo para cá. Ou seja, essa parte aqui ela não recarrega, ela só fica recarregando isso aqui. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso deixar essa seção aqui direto. Beleza? Já aqui, que aqui vai determinar tudo. Se eu não quiser fazer assim, se eu quiser fazer uma página para cada um mesmo, né? O que é que eu faço? Eu faço isso aqui, ó, da session dentro de uma outra pasta, dentro de outro arquivo, como a gente fez com conexão, tá legal? E faço, como a gente fez aqui no checkout, um recurrency. E aí eu aponto para esse arquivo aqui, que seria chamado de seção, por exemplo. Ok? E aí a gente dá segmento, já que o menu tá bloqueado aqui. Qual o problema de se fazer desse jeito? Desse jeito que eu costumo fazer. O problema é que se o cara souber o nome do arquivo, por exemplo, que está fazendo o include aqui, ele pode acessar também, né? Vamos supor que eu criei uma página de formulário e nesse formulário não tem isso aqui, mas o cara sabe que o nome desse formulário é CAD imp, né, para cadastrar a empresa, .php. Então se ele chegar aqui e digitar direto no browser lá, na barra de endereço, o nome CAD-IMP, ele não vai aparecer o menu, mas vai aparecer o formulário. Então fica a critério aí. A melhor forma seria você fazer, a forma mais segura seria você fazer para a página não logar mesmo
o session, certo? E dentro de cada página fazer um arquivo session, e para cada página fazer o require-once dessa seção, certo? Então vamos fazer. Eu vou copiar isso aqui, né? Vou criar um novo arquivo aqui no portfólio e vou colar a seção. Vou chamar isso aqui de session.php, ok, salvei. E aqui eu já não vou precisar mais desse código todo, né? Porque senão eu teria que copiar isso em todas as páginas. O que eu vou fazer aqui, ó, é a mesma coisa que a gente fez com conexão dentro do checar. Eu vou pegar esse require-once aqui, vou colocar aqui e vou botar session.php, ou seja, eu estou trazendo todo o conteúdo dessa página para cá, para o começo. Beleza? Vamos ver se está funcionando tranquilo. Vou entrar, logo normal, vou sair, vou tentar voltar para lá. O session está funcionando. Aqui foi conexão.php, né? Está funcionando normal. Beleza? Vou botar aqui menu.php. E aí ele retorna para mim, certo? Então, criamos aqui uma área de segurança, né, para a nossa página. Hoje de noite eu termino essa primeira, quer dizer, a gente já terminou essa primeira parte da sessão. Hoje de noite eu faço os primeiros formulários, tá bom? Só para poder vocês, só sobre aquilo que eu estava falando a respeito de fazer manutenção em várias páginas, a respeito do conexão, que agora é a mesma coisa para a questão do session. Olha só, a gente já tem 3 páginas aqui a gente tem 2 páginas de menu e de index que são visíveis para o usuário, e mais 3 de checar. Ou seja, o cara só está vendo isso aqui, ó, até agora. Mas ó, quantas páginas de programação a gente já fez para uma coisa simples que é iniciar uma sessão. Então imagina aquela questão de fazer o require-once para fazer manutenção e o conexão para fazer manutenção, como é válido e como é legal, certo? Então é isso, pessoal. Hoje à noite eu faço o restante, tá bom?